Bom dia! Então, meus amigos, nós encerramos com os nossos testes, né? Então, a nossa entrega é dia 20, né? Quarta-feira que vem. Tia, tô corrigindo, né? calma aí. Daremos início ao nosso segundo bimestre no dia 18, segunda-feira, com o nosso novo livro, que é o módulo 2, né? Que nós temos naquela caixa grande que nós pegamos na escola, com todos os livros, então, módulo 2, certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artes, sobre esse livro aqui, ó. Aquele livro grandão que ficava na escola e que agora está em casa. Então vamos lá. Vamos dar início na página 5. Nós vamos falar do barro à forma. Aqui está perguntando quais os objetos que você conhece que podem ser feitos de argila. Acredito que todo mundo já viu algum objeto de argila, né, meus amigos? Aqui nós temos essa menina, que provavelmente aqui é um vasinho que ela fez de argila e que ela está terminando, né? Depois de terminar, pode pintar e ficar bem bonitinho. Então vamos dar seguimento. Aqui na parte de trás nós estamos falando que o barro também é conhecido como argila. É um material fácil de modelar. No decorrer da história, muitos povos têm utilizado o barro para produzir diversos objetos cerâmicos. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui um vaso de cerâmica, uma louça de cerâmica, figuras humanas de exército de terracota, também de cerâmica, né? Tudo feito com muito cuidado pelos artistas. Muito bonito, né? Aqui essa página aqui, que está mostrando. No Brasil, os objetos de cerâmica estão muito presentes em nosso dia a dia. Muitas dessas peças são feitas por artistas populares. Eles produzem tantas peças utilitárias quanto as figurativas. Então, nós temos aqui mais dois exemplos de objetos de cerâmica lá. Uma peça aqui de cerâmica, que é um potinho, que é um exemplo de peça utilitária. E nós temos aqui bonecas de cerâmica, que é o exemplo de peça figurativa, né? Então, nós sabemos, né, que a diferença da peça utilitária para a peça figurativa é que a peça figurativa é aquela que a gente serve mais para a gente ornamentar, enfeitar, né? E já a peça utilitária é aquela que a gente pode usar, né? Tá até explicando aqui, ó. Tem uma utilidade específica, como um prato, como um vaso, como uma colher, que a gente pode utilizar, né? Então aqui tá mostrando mais essas duas peças e a diferença delas. Aí aqui atrás nós temos um exercício e nesse exercício vocês vão dizer F para as cerâmicas figurativas e U para as cerâmicas utilitárias. Então vocês vão estar colocando aquelas que são as figuras utilitárias, que tem como utilidades para que a gente possa, né, utilizar como alimento, como colocar uma plantinha no vaso. Nós vamos colocar U. Nas decorativas, que são as figurativas, nós vamos colocar F. Ok, meus amigos? Agora, vamos para a página seguinte. Na página seguinte, está falando que as peças de cerâmicas mais antigas encontradas no Brasil foram feitas pelos povos indígenas, né? Que aqui viviam antes da chegada dos portugueses. Entre elas, destacavam-se peças de cerâmicas confeccionadas pelos povos de Marajoará, que viveram onde hoje é a ilha de Marajó, estado do Pará, há cerca de 1000 anos. Sua cultura tornou-se conhecida por suas peças de cerâmica que foram encontradas em escavações arqueológicas. Nelas estão presentes muitas figuras, além de peças utilitárias decoradas com formas geométricas. Em suas peças de cerâmicas encontramos muitas figuras que misturam características humanas com as de animais, além de muitas formas geométricas. Aí nós temos esses dois exemplos aí, ó. Que é o pote de cerâmica de Marajoará e uma urna funerária de cerâmica Marajoará. Entendeu? E mostrando, né,
que mistura essas características, tanto humana quanto de animais, e com as formas geométricas. E nós sabemos, né, tá até aqui, ó, vivendo valores. As tradições dos povos indígenas são parte integrante da cultura do Brasil. O artesanato com argila é apenas uma das muitas manifestações desses povos. É muito importante conhecer e respeitar a cultura indígena. Logo na parte que vem depois, vem mostrando pra gente exemplos de fazer um vaso de argila e uma plaquinha decorada. Então, assim, é uma coisa que eu não vou exigir de vocês, porque até mesmo tá tudo fechado, não tem como ficar comprando, né? Mas quem tiver e quiser fazer, pode ficar legal, fica legal, a tia vai gostar muito. Então, ou então mais pra frente, quando a gente tornar, a gente vamos fazer juntos na escola, né? Fazer um vasinho de argila, também pode também inventar uma outra coisa, entendeu? Aí vai dar a criatividade da criança, mas aqui tá mostrando passo a passo como faz o vasinho e essa plaquinha de textura, que a pessoa faz a plaquinha e depois decora ela, vai fazendo desenho nela. Depois do vasinho pronto e dessa plaquinha, a gente pode dar a cor, né? A gente pode pintar com tinta guache, tanto um quanto o outro, para ficar bem bonito, certo? E a tinta guache pega e fica direitinho, tá bom? Então vamos lá. Virando a página seguinte, nós vamos falar também das formas geométricas, né? Aqui nessa figura está perguntando quais as formas geométricas, na página 11, quais as formas geométricas você consegue identificar nessa pintura. Aí pede para que você olhe, para que você observe. Aqui eu estou vendo quadrado, estou vendo círculo. Aí nós vamos observando e vendo as formas geométricas que a gente pode encontrar. Logo aqui na página seguinte, nós temos aqui duas obras, né? Duas obras. A obra de Piet Mondrian e de Paul Klee, né? As duas obras deles. Nessa primeira obra aqui, temos os retângulos que se destacam, né? Nessa primeira obra aqui, os retângulos que se destacam. E nessa aqui nós temos triângulos, quadrados e losangos. É só vocês observarem. Então, vocês observem que está usando mais o quê? As formas geométricas. Aí, nessa outra página aqui, está mostrando várias formas geométricas que nós já conhecemos, que é círculo, quadrado, retângulo, triângulo, losango, hexágono, trapézio, né? São figuras já conhecidas da gente, né? Então, nós percebemos que essas figuras geométricas, está colocando lá, ó, na pintura de Beatriz Milhazes, que vimos na página 11, predominam círculos de vários tamanhos e cores, né? E a gente sabe que o círculo aqui é uma forma geométrica. Então, tá mostrando aqui as figuras que a gente conhece e identificando que é essa, né? Essa que nós vimos aqui, ó, na página 11. Foi a que mais apareceu nessa pintura aqui, que é a forma, o círculo, certo, amigos? E o que acontece? Como nós estamos falando do círculo, nós vamos dar a ideia, né, de como fazer uma mandala, né? As formas geométricas são elementos básicos das artes visuais. Com elas, os artistas conseguem gerar a impressão de movimento, de ritmo e harmonia em suas composições. Por isso, além de figurar em obras modernas e contemporâneas, essas formas apareceram em diversas culturas. Um exemplo é a mandala. É uma imagem circular composta de várias formas geométricas que se repetem de maneira harmoniosa, produzindo uma variedade de desenho. Aí aqui eu tenho duas formas de mandala, as duas formas diferentes, e todas duas usando o quê? Formas geométricas, certo? Que aí você vê, ó, que tá usando os círculos aqui dentro, são vários círculos, ó. Aqui também são círculos, são triângulos, tá observando?
Então, é só vocês identificar bem de pertinho aí, para vocês verem como é que é essas duas mandalas. E agora nós vamos fazer a nossa também. Na página 17, nós temos um círculo assim, ó. Um círculo branquinho, só tá riscada a forma do círculo, para que a gente possa criar nossa mandala. Como que nós vamos criar? Nós temos que criar passo a passo. Olhando aqui, vamos fazer uma mandala com formas geométricas. Aí nós vamos recortar aquele círculo da página 17 e seguir essas orientações para que a gente possa criar a nossa mandala. Nós temos o material para ser usado, que é lápis, mesmo que não for grafite, também pode ser um normal. Vamos usar lápis de cor, canetinha, régua, tesoura na hora de cortar a mandala, tesoura com pontas arredondadas, cuidado na hora de cortar. E vamos seguir passo a passo para que como que vamos fazer nossa mandala, certo? Aí vocês vão identificando. Aqui está o círculo, ó, o primeiro passo, eu vou fazer as linhas. Uma linha horizontal e uma linha vertical. Aí depois vou fazer mais duas retas, conforme a imagem. Aí eu vou olhando e vou fazendo para criar a minha mandala. Depois que minha mandala estiver pronta, ó, aí eu vou seguindo todas as instruções. Quando minha mandala estiver pronta, eu vou pintar. Aí eu posso pintar de acordo com minha criatividade, como eu gosto, como eu quero pintar, com as cores que eu quero pintar, tá bom? E para a mandala ficar bem bonita, e vocês vão guardar para mim, para que quando a gente retornar eu poder ver. Então assim, não joguem fora, não percam, colocam a mandala dentro do livro depois de estar prontinha, para que quando a gente retornar, a gente voltar. Quando a gente retornar, eu poder ver, tá bom? Com vocês, e cada um vai ver do amiguinho para ver como é que foi feita a mandala, tá bom, meus amores? Então fiquem com Deus, até segunda, com o nosso segundo bimestre, tá bom? Beijos!